repercussão de uma derrota que não era esperada. O São Paulo conseguiu perder no campeonato 6 pontos para o Cuiabá. Primeira derrota do Zubeldia, desde que ele assumiu, foi na 12ª partida dele para o Cuiabá no Morumbi por 1-0. E nesse final de semana, um jogo terrível do São Paulo na Arena Pantanal, 2-0 Cuiabá. Cuiabá tem 6 vitórias no campeonato, 2 delas contra o São Paulo. E isso reflete na classificação e reflete também na intenção do São Paulo. O São Paulo falava até uma possibilidade de título, estava a 10 pontos do Botafogo, agora são 13 pontos do Botafogo, 4 do Flamengo, que é o último do G4, uma rodada e pouco, e o Flamengo tem um jogo a menos. A sorte, se é que podemos chamar assim, do São Paulo, é que os times que vêm colados também tropeçaram. O Inter empatou com o Corinthians, o Bahia perdeu para o Flamengo, o Cruzeiro perdeu, até Vasco e Atlético, que estão um pouquinho mais distantes, perderam pontos em casa para adversários considerados mais fracos. O Zubeldia conversou com jornalistas lá na Arena Pantanal e falou um pouquinho que as críticas ainda estão muito direcionadas às recentes eliminações do São Paulo na Copa do Brasil e também na Libertadores. Me parece que, por supuesto, tenemos que mejorar, por supuesto que tenemos que corregir cosas, por supuesto, de juego a juego tenemos que corregir y mejorar. Ya no hay mucho misterio en esto. Y nosotros queremos clasificar, por supuesto, a la Libertadores. Ahora las críticas vienen porque quedamos afuera en cuarto de final. Quedaste fuera del cuarto de final, todas las críticas, si vienen hacia mí, está fenómeno, no hay ningún problema. Pero me parece que el equipo en Copa Libertadores hizo un buen andar. Y ahora en el Brasileirão estamos haciendo todo el esfuerzo, pero no va a ser fácil. Fácil não vai ser. O São Paulo precisa, no mínimo, estar entre os 4 num primeiro momento para voltar direto à fase de grupos da Libertadores. Bem, a data FIFA aqui começou com uma folga que vai até quarta-feira na hora do almoço. Os jogadores se reapresentam à tarde. Jamal Lewis, Bobadilla e Ferrarese estão defendendo as seleções dos seus respectivos países, voltam só na semana que vem. Arboleda e André Silva receberam o 3º cartão amarelo e estão fora do jogo contra o Vasco, quarta-feira da semana que vem em Campinas, jogo em que o São Paulo tenta se reabilitar. Mas voltas importantes. Alan Franco, a zaga, Caleri ao ataque, estavam suspensos, o Wellington, que foi poupado, também volta, mas a grande volta da semana que vem será Ferreirinha. Ele vai aproveitar a data FIFA para fechar aí a sua recuperação física, ficar 100% e passar a ser uma arma de Zubeldia para as 9 últimas rodadas, 9 últimas partidas desta temporada. Bruno e Mari. Valeu, Edu. Obrigado, viu? E é isso, São Paulo precisando também dessa pontuação aí até o final do campeonato. Do ladinho. City contra o São Paulo, e foi isso mesmo. O Cuiabá enfiou 2-0 no São Paulo, um gol de bicicleta, com tudo que você pode imaginar. Gols de Bruno Alves e do Cleison. Era o São Paulo depois do jogo contra o Corinthians, tinha vencido depois da eliminação, tal, uma semana meio atribulada, com coisas fora de campo. Olha lá, olha o gol, pimba, opa, pá, caixa. Esse aí foi logo de cara. A rede verde e amarela do Arnaldo. Olha o Luiz Gustavo no Luiz Gustavo mal. Essa joguinha na casquinha pra dentro é a coisa mais velha que tem, né? Linha de certo e o terto e o segundo gol, a gente vai ver daqui a pouco, vai olha ser lá, jogada. Olha lá, ó. Não, esse é o melhor momento, acho que o Gil Sabino. Daqui a pouco a gente vai ver, é no lance final do primeiro. Isso aí foi uma das melhores coisas que o São Paulo fez no jogo. O estádio estava lotado? Não tinha ninguém. Do Sabino. E a bola do Cleison. Olha lá o Rafinha. Olha o Rafinha dá uma passinha na fogueira pro Bobadilla, que também fala, dá fogueira, então eu vou entregar. E essa bola do Cleison é a bola que ele mais acerta na vida dele. Ele deve ter feito uns 10, 15 gols no Corinthians assim. Você deixou ele bater assim, meu amigo? O Cleison jogou no São Paulo? Não. Então é um ex-rival, é isso? Então é isso aí foi o máximo que o São Paulo conseguiu, tomou de 2-0, poderia ter tomado demais até, enfim. Foi um jogo ridículo do São Paulo, Arnaldo. Em meio a uma semana atribulada, fritura, fundo de investimento, o Casares nem foi pra lá, show do Bruno Mars, E aí? Exato. Não, mas esse jogo não seria no Morumbi também, né? Não, mas eu acho que a falta de... O Casares não foi no jogo. O Casares estava no show e não estava em Cuiabá. Eu e Casares estávamos no show. O diagnóstico, o Zubeldia foi muito mal no jogo, mas o diagnóstico dele pós-jogo é exatamente o que aconteceu nessa partida, né? Ou o São Paulo, como um todo, se concentra nas partidas finais e rema todo mundo para o mesmo lado, com os limites evidentes que esse time tem, ou não vai rolar, nem a vaga na Libertadores.
É claro que tem a parcela do técnico, vou chegar lá. E o que ele vai, se ele sobreviver a essa semana de fritura, veremos, o que eu acho que vai estar colocado para ele daqui para frente. Mas a estratégia para esse jogo foi equivocada. O Cuiabá, ele monta a linha de 5 do Bragantino, joga com o Yuri Pita e 3 zagueiros gigantes e despeja a bola na área. Com 2 minutos, São Paulo tem 3 contra 5 altos. Bola de cabeça, gol de bicicleta, Bruno Alves. Então, assim, só da bola parada já teria problema, até porque o Caleri, que é um cara... Se você reparar, quem não consegue afastar, além do Luiz Gustavo no segundo lance, é o André Silva, que é menor que o Caleri. O Caleri, inclusive, é um dos jogadores mais importantes do São Paulo na bola aérea defensiva. Toda vez ele volta, né, para marcar toda e vez. tira tudo de cabeça. Então são detalhes, né, que... E uma vez você tomando um gol fora de casa, com 40 graus, com um time veterano, com 1 minuto, já a partida sua já foi pro vinagre. Então aquela ideia... E aí, né, para completar, como disse o Zubeldia, na última bola do primeiro tempo você sai jogando de forma arriscada, coisa que o Rafinha sempre faz, e você tomou 2-0, acabou. Não tem... Até porque o Cuiabá, ele não tem jogador... É o mesmo Cuiabá de sempre. Ele não tem jogadores ruins. Tá tendo tudo isso, né? Os incentivos e tudo mais. E ele tem jogadores experientes. A zaga é Marlon, Bruno Alves, gol de bicicleta, e Alain Pereur. Um jogou no Corinthians, o outro jogou no São Paulo, o outro jogou no Palmeiras. A gente conhece os 3, não conhece? Campeão da Libertadores. O goleiro é o Walter. O lateral é o Ramon, que era do Flamengo. O Matheus Alexandre, que era do Inter, que era do Corinthians. Que era do Corinthians, é um ótimo lateral direito. Eu tive o Yuri Pita, é o centroavante, que é da seleção do Paraguai. O Sobral é o melhor jogador do Nordeste um tempo atrás. O Sobral, o de trancinha, foi um dos melhores jogadores do Ceará. O Cleison jogava no Corinthians. Esse é o time, a gente conhece. Nossa, tá me dando esperança pra Cuiabá e Botafogo, hein? Cuiabá e Botafogo? Não é Criciúma e Botafogo? Cuiabá e Botafogo. Vai ter também. Vai ter. Não, mas não, agora o Cuiabá tem uma esperança. Ganhou 3 pontos, mudou a forma de jogar, não estava jogando. Foi uma surpresa, acho que boa sacada do técnico. Sabe o que é isso? É a síndrome das 10 rodadas. Os caras falam, ou eu mudo agora, ou eu caí, não tem mais jeito. E o São Paulo, com linha de 5, mesmo quando tá todo mundo, Caleri, Alan Franco, tal, com linha de 5, esse time não machuca ninguém, cara. E não machucou ninguém. O Zubeldia só foi mexer ali não demorou tanto quanto o Abel, mas demorou, né? Aí lançou 4 de uma vez só. E aí, eu acho que o que fica daqui para frente, a minha impressão era que o time do São Paulo, essa escalação, 4-2-4, os veteranos essa escalação tinha morrido contra o Botafogo. Foi uma morte dolorosa, é a principal competição, nos pênaltis. O São Paulo jogou bem o segundo tempo contra o Botafogo, quase virou o jogo. Tá. Aí eu entendi o funeral digno contra o Corinthians. Nós vamos dar a esses caras a chance de, como eles erraram muito os principais jogadores, num clássico. E assim foi, né? Contra o Corinthians o Lucas fez gol, o Caleri mastigou, o outro... Só que insistir mais com essa escalação, com esse time, não vai rolar. E acho que essa prova... Então o Zubeldia agora, ficando para o próximo jogo contra o Vasco, no Brinco de Ouro, por obra da direção do São Paulo. Além de tudo, na quarta-feira, quando ele não tem suspensos e convocados, porque o São Paulo joga na quarta-feira, detalhes, como diz o Massini, não joga na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Então, lá, a direção que poderia tentar intervir nesses aspectos, ela prefere fritar o treinador. Quantos convocados? O Arboleda, o Jamal Lewis, o Wellington, aliás, jogou o Jamal Lewis de titular lá em Cuiabá, 40 graus, vindo da Irlanda. Arboleda, Ferrarese. Eu não vi. Ferrarese. O Arboleda está suspenso. Então, assim, você não tem Arboleda e Ferrarese, você só tem 3 zagueiros. Você começa esse jogo, o São Paulo não poderia deixar ele acontecer na quarta-feira. Mas vai acontecer na quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa. São detalhes, todo mundo está disputando a mesma coisa, como disse o Zubeldia. Cada um está disputando uma coisa. Né? Disputando a mesma coisa estão Bahia, Cruzeiro, São Paulo e Internacional. O Zubeldia, ou ele desata esse nó com esses jogadores, ou ele vai morrer abraçado neles. E esse momento
temporada se parece com aquele, curiosamente, Cuiabá e Vasco, né? Primeiro turno. São Paulo perde o Cuiabá em casa, toma uma tunda do Vasco, ele muda. Aí ele muda o sistema, ele cria uma coisa nova. Ele vai ter que fazer isso contra o Vasco, a próxima partida. Ele vai ter que mudar. Linha de 3, linha de 3 no meio. Esse time morreu. Ele não aguenta mais 9 jogos. Com essa formação. Que conta com a fase ruim técnica dos principais jogadores, vou botar entre aspas. Mas se você tem uma linha de 3 atacantes atrás do centroavante, que os 3 estão mal, o Lucas está mal, o Luciano está mal, o Wellington Rato está mal, você tem que mudar. Ele vai ter que mudar. Senão ele vai morrer abraçado com esses caras. Pois é, então tá aí, Vessá. Só para você dar um plá aí sobre o São Paulo, você acabou de falar, a campanha é boa, a campanha é boa sim, a campanha é boa, mas a diferença entre você estar na pré-Libertadores e na Sul-Americana é um mastodonte para 2025. Exato. Eu concordo. E tem time para isso, tem posição para isso, tem pontuação para isso. Só que, por exemplo, o que me espanta nessa coisa de vamos revigorar... Cara, o Santiago Longo é um monstro fisicamente, uma idade boa, deve estar desesperado, com a vontade gigante de jogar. Até agora, quase não teve nada de chance. Só jogou contra o Cruzeiro. Uma vez. Então, uma vez só. Tal. Tem jogador ali que talvez consiga minimamente revigorar ali o time. É espantoso ele não estar fazendo isso. Eu acho que ele não vai fazer no próximo, porque se você tem 12 dias de preparação, esses caras vão estar tudo bem, fisicamente, em 12 dias. Eu acho que ele vai falar, cara, todos eles treinaram 12 dias, eu estou voando fisicamente aqui de novo. Eu não duvido que ele vai colocar de novo os caras no próximo jogo, não. Eu acho que ele vai mudar. Talvez a mudança... teve uma situação que passou pelas lesões, né? A mudança que ele faz depois do jogo com o Vasco, 4-2-4, que tinha o Ferreirinha, que era diferente. Tinha o Igor Vinícius, vai voltar, né, com 12 talvez volte, que tinha o Igor Vinícius, que é diferente. Pelas lesões do Ferreirinha e do Igor Vinícius, entraram o Rato e Rafinha, que são os caras do ano passado, que jogam de uma forma diferente. O Rafinha joga desse jeito aí. Ele vai arriscar a saída de bola, ele não passa nunca pelo lado. Então, assim, essa situação, o vigor, não é só o cabeça de área, é o time inteiro. Lucas tem mais de 30, Luciano tem mais de 30, Rato tem mais de 30, não tem segredo, Caleri tem mais de 30. Esses caras, esse time, essa formação morreu contra o Botafogo e foi enterrada com honras contra o Corinthians. Ganhou do Corinthians. Tem que mudar. E tem jogador para mudar. Talvez Agora, se terminasse 11 contra 11, esse primeiro sinal já teria vindo em Brasília, talvez. Com esses caras... E não veio o sinal porque foi 11 contra 9, você controlou a parte física mais eu acho que a questão assim não foi... O primeiro tempo do São Paulo foi melhor que o do Corinthians com essa formação com 11 contra 11. Essa foi a cilada, né? Porque com 11 contra 9 você não analisa taticamente nada, né? A questão não foi 3-1, foi ter jogado contra o Corinthians descansado de uma mesma forma, de igual para igual, com 11 contra 11. Por isso que ele manteve. O segundo tempo talvez poderia ter sentido e não precisou sentir. Sim.